Fala, meu povo, mais um episódio do Pod Esporte começando. Pod Esporte, que é um podcast original aqui dos estúdios da Olá Podcast em São Paulo. Se você ainda não conhece, por favor, vai lá no aplicativo dos caras, www... Aplicativo não, né? No site dos caras, www.olapodcast.com, ou também no aplicativo. Você pode baixar o aplicativo e conferir todos os episódios que tem lá, vários programas bacanas, muita coisa legal. Lembrando que o Pod Esporte tá no Deezer, no Spotify, Olá Podcast, obviamente, e aqui no YouTube, que você já deve ser inscrito. Se não é, por favor, se inscreve, joinha, lembrete, tudo aquilo que você já está cansado de saber sobre o YouTube, para você receber o nosso conteúdo sempre que subir episódio novo. Hoje vamos falar sobre rugby, hoje conterrânea na área aqui. Seja muito bem-vindo ao Pod Esporte. Baby Futuro, obrigado. Muito obrigada pela oportunidade, Diogo. Obrigado você, meu. Pô, sei lá, acho que a última vez que eu te vi fisicamente talvez tenha sido nos Jogos Olímpicos do Rio. Né? Sim, provavelmente. Mas nossas histórias não se cruzaram, mas pô, eu te conheço desde muito pequena. Não que seja tem uma diferença de idade muito grande, mas eu convivi bastante com a sua irmã, com a Cris. Beijo, Cris. Sim, muitos anos, né? De Niterói. Niterói, meu. Niterói não tem jeito. Niterói tá solto pelo mundo. Onde você vai no mundo tem Niterói. É isso. Mas, baby, conta aí. Rugby, começou quando essa loucura? Cara, Nikit City, né, cara? Rugbyera no século passado, comecei. Faz muito tempo, por causa da Cris mesmo. A galera foi lá no colégio e ela começou a jogar um ano antes de mim. E eu fui ver ela jogar, depois de um ano que ela já estava jogando, falei, vou experimentar esse negócio. E comecei a jogar. Tinha 13 aninhos, foi em 98, 99, faz muito tempo já, 24 anos jogando esse negócio. E aí, desde então, comecei Niterói Rugby, fui me envolvendo, fiz faculdade de arte, que não tem nada a ver com esporte, mas acabei levando para o profissional também depois. Fui da primeira seleção, fiz 16 anos da seleção brasileira. Então, isso aí eu li não lembro onde eu li agora, mas você participou da primeira seleção feminina que teve. Sim, 2004 foi a primeira da história, eu estava lá. Muito recente, né? Faz pouco tempo que tem rugby no Brasil. Então, isso que eu pergunto, por que tão recente, você sabe? Cara, acho que tem a história também, junto com o futebol, que as mulheres foram proibidas durante muito tempo. Nessa época nem tinha rugby, mas eu acho que tinha uma coisa, né, que, né, mesmo cultural ali, de agarrar as mulheres no jogar, até porque é uma coisa muito, né, não sei, as pessoas achavam, né, que era muito, olha, masculino, não sei o quê. Então tinha essa coisa também, essa barreira, acho que, né, a mulher vai ficar igual um cara, sempre teve um pouco essa coisa, né? E aí a gente provou que não, né? A gente falou, a gente vai jogar contra mulheres, não vai ser essa força, tipo, a gente, né, não é bem assim. Aí a gente foi trilhando o nosso próprio caminho, porque a gente teve barreira. A gente falar que muita gente falou, pô, vamos jogar essa parada. Mas a gente a proporção conseguiu. de força é diferente, né? Tipo, você não vai, a força que a mulher vai fazer não vai ser a mesma que o homem, enfim. E você participou dessa seleção, e como é que... Tava no clube, obviamente, bem nova, você foi pra seleção, então, com quantos anos? De 20 anos, 18, 20, Quando teve o primeiro momento, assim, que não teve um campeonato, eu tinha os 18, aí quando foi realmente o sul-americano, em 2004, eu já tinha meus 20 aninhos já ali, mas... E nessa época, quantas equipes mais ou menos tinham? Só pra entender, ou era... porque eu imagino que tenha sido uma seleção de 2 equipes. Sim, era no Brasil, tinha, acho que no máximo 10 clubes no Brasil inteiro, tipo, era muito... Tava começando ainda... Né, bem, assim, no sul tinha um pouco mais, tinha o Desterro, que era muito forte, em São Paulo tinha aqui o SPAC, mas era o Bandeirantes, mas era ainda uma coisa muito dessas mulheres meio que estavam apaixonadas, mas era um grupo pequeno ainda. Assim. Eu lembro umas fotos, eu lembro mais da sua irmã, mas umas fotos, uns camisão grande, né, meu? Bem os inglesão antigão, né, com a gola gigantesca, bem assim. Eu lembro que era... vermelho e preto, né, do Niterói, e eu tenho muito essa memória, porque... Pessoal que não sabe aí, só a título de curiosidade, o Niterói Rugby é um clube que, obviamente, nasceu com rugby, mas a galera do rugby lá atrás jogava handball também. E o waterpolo. E o waterpolo, é verdade. Esse momento do Niterói Rugby, que tem as 3 modalidades. As 3 modalidades, né? Ficou como Niterói Rugby, mas sempre teve uma tradição. Teve gente que foi de seleção de rugby masculino e de seleção de handball masculino. Sim, Colin, Pedro, os caras lá, que quem é de Niterói com certeza sabe quem é. E aí ficou o Niterói Rugby, mas eu nasci dentro do Niterói Rugby, joguei muito tempo dentro do Niterói Rugby e tinha essa questão na época não tinha feminino. Eu saí de Niterói em 99 a primeira vez, acho que era bem comecinho, sim, tava bem né, começante, de rugby ali no feminino. Mas enfim. E aí a primeira seleção, 2004, o que foi a competição? Foi um sul-americano lá na Venezuela, em Barquisimeto, primeiro da história, assim, primeiro campeonato sul-americano de sevens, né? E a partir daí começou a ter mais essa competição, foi a primeira vez, tipo, não sabia nem quem a gente ia encontrar lá. E aí a gente começou a entender onde é que a gente estava no mundo e, né, vamos começando a
trilhar nosso caminho e começar a ter mais coisas internacionais um pouco mais para frente. 2008 já começou a ter uma coisa ali, porque 2009 teve o primeiro Mundial. Então, a coisa foi se organizando mundialmente. Na verdade, mesmo o rugby... no mundo também não era... exatamente. Entendi. O feminino no mundo ainda estava também engatinhando, não era para nós e para todo mundo. Isso foi bom para vocês? Pra gente foi ótimo, porque a gente já primeiro conseguiu ir para o primeiro Mundial da história também, de Sevens, né? E, pô, já botamos nossa pinzinho no mundo lá. Então, jogamos rugby aqui, né? Pô, legal. E até hoje estamos conseguindo aí se manter na elite, né? Do rugby Você mundial. falou de Sevens, explica pra galera aí qual a diferença. Tem o Sevens, porque nem todo mundo sabe. Eu falo que sei, mas não sei porra nenhuma também não. Na verdade, é uma questão de quantidade, mais do que qualquer outra coisa. O Sevens, ele é a modalidade olímpica, que tem 7 jogadores para cada lado, e é um tempo reduzido, de 2 tempos e 7 minutos. E o 15, que é o rugby union, que é o mais classicão, são 2 times de 15 num tempo de 40 minutos. Então, 2 tempos de 40 minutos. Então, é muito mais pessoas em campo, são 30 pessoas em campo. Então, é outro estilo de jogo, um jogo muito mais frontal, mais com contato. O Sevens, ele é mais flare, tem mais espaço. Mas você falou que o tempo é reduzido, o campo é o mesmo. O campo é o mesmo. Deus me livre, hein? Onde corre 30, corre 14. Né? Meu Deus do céu. É muito mais... Na verdade, ele vai um pouco contra a filosofia do rugby, que a gente, né, fala que ele é muito democrático e tem espaço para todo mundo, de todos os biotipos e tudo mais. O Sevens, ele entra um pouco numa modalidade que a galera tem que ter mais habilidade, tem que ser um pouco mais fit, não dá para jogar... Sevens com 130 quilos. O 15 precisa dos caras de 130 quilos. E o Sevens, ele exclui um pouco essa galera, um pouco mais pesada. E o feminino é muito mais praticado o Sevens do que o Union. A gente foi desde o início aqui, a gente começou jogando rugby Sevens no Brasil, virou nossa especialidade, se eu posso dizer assim, né? E há pouquíssimo tempo, há 2 anos que a gente começou a jogar 15 agora, que está mais organizado esse ano. Foi o primeiro ano que a gente teve um paulista de 15. Então, tá bem no início do 15, mas ele que vai fazer o rugby alavancar, de falar que o 15, ele é muito mais... abraça muito mais pessoas, então vai ser... Tá sendo muito bacana. Praticam... Sim, de mais biotipos, de mais gente envolvida, Entendi. assim. É mais complexo, né? Tem mais gente envolvida, mas Pô, mas é mais maneiro também. Que saco, porque o Sevens é o que tá na Olimpíada. Sim. Né? Que é o esporte olímpico. E o de 15 é onde a galera... Pô, realmente olha, vai pra cima. Tem diversos biotipos. Podia ter o de 15 nas Olimpíadas. Por que... na verdade, o Sevens, ele combina mais pelo dinamismo. Assim, a Mundial de 15, por exemplo, uma competição de 15, ela é muito mais longa, muito mais inchada nesse sentido. Assim, para as Olimpíadas faz sentido que seja o Sevens, porque ele acontece em 3 dias, acabou o campeonato e vamos pro próximo, entendeu? O Sevens se joga todo dia? Você geralmente joga nos Jogos Olímpicos, tem um formato diferente do que geralmente. Que são 3 dias, 2 jogos por dia. Geralmente são 2 jogos com 3 jogos por dia. Então, na Olimpíada, a gente jogou durante 3 jogos, 2 jogos ou 1 por dia também. Teve um dia que a gente jogou um jogo só. Pô, que maluquice, cara. Então é intenso, é curto ali, mas é outro formato, é outra coisa. Mas também são 14 minutos, o jogo acabou ali também, né? É muito mais intenso, mas é mais curtinho. Pensando em TV, pensando em tudo. Isso tudo... Marqueteira da Bahia. Exatamente. É muito mais vendável, Muito mais vendável. E você permaneceu na seleção por 16 anos? Sim, por 16 anos. Por que não permaneces mais? Porque a corpinha não permitiu. Na verdade, acho que eu até consegui ficar bastante tempo. Para a modalidade que eu jogo, 35 foi quando me aposentei. Já é bem extenso, assim, porque é uma modalidade que tem mais impacto, né? De todos os lados. Você com o chão mesmo, muito volume de corrida, o treinamento, né? Sim. De Sevens, ele dá uma destruidinha no corpo. Você teve muita lesão? Cara, algumas, não muitas, assim, né? Cruciais, eu diria. Mas meus joelhinhos são meio cansados, tem 3 operações, mas só artroscopia de menisco mesmo. Só de menisco e limpeza? Sim, assim, essas paradas. Então, tá bem velhinho, tô com uma artrosezinha já, mas tá tudo bem. Isso aí tá no pacote. E os dedinhos, mas uns dedinhos quebrados. As mãos, não dá nada. Mas nada muito sério. Pensando no que é o esporte, né? Na questão da truculência. Ninguém vai falar que eu tô falando mal, não, né? Mas truculência, de ser um esporte forte, tudo, muito contato. Até que passou ilesa. Até que passou ilesa do... Sim, na verdade, ainda estamos jogando aí, se deixar, né? Você joga de vez em quando? Na verdade, me convocaram pra seleção no final do ano passado, seleção de 15, né? Não a de Sevens, porque aí é outra situação, né? A gente jogou contra a Colômbia, eu quase não consegui jogar. Eu tomei uma pancada no jogo no fim de semana anterior. Então você é aposentado da fajuta.
Sim, mais ou menos. Eu tô jogando com o Niterói ainda, se deixar um pouquinho ainda. Mas eu tô bem magrinha, na verdade. Perdi já 10 quilos de massa, já bastante. Aí, de treinar, de tô em outro parte ritmo. física. Eu não tô conseguindo. Tô treinando uma hora, 3 dias por semana, não dá, né? Não dá. E aí, assim, e o de 15 ainda, que é, como você falou, que é Sim, mais... mas aí a posição era diferente. Eu ia treinar numa posição e jogar numa posição não de forward, né? Que a gente diz que é a galera que é da comissão de frente mesmo, Sim, que carrega mais a bola pra frente. Eu joguei de fullback, que era ali mais administrando atrás, entendeu? Muito mais pela experiência, porque fisicamente eu não tô mais, né? Obviamente, no meu auge, nada. Mas o 15, ele exige muito mais uma noção de jogo e experiência do que o Sevens. O Sevens, ele é mais físico. Também exige, óbvio, o entendimento do jogo. Mas o 15, como é mais gente pra coordenar, fica mais complexo. Aí a experiência dá um tiriquetec. Entendi. E essa decisão eu sempre que alguém vai falar, eu tô sempre alguém que vem aqui falar de aposentadoria, que acabou de parar, que parou, não sei o quê, eu quero saber, porque eu tô na fase triste, mas por um lado vai ser bom lá na frente, mas um momento crítico, assim, acho, da minha carreira, por conta de encerrar. Sim, é o que eu encerrar sempre fiz a minha vida inteira, desde os 9 anos de idade, enfim. O que te fez tomar essa decisão? Foram as dores? Foi... Putz, vou, sei lá, ajudar o rugby de outra maneira, enfim. Cara, foi a minha perspectiva para a Olimpíada. Quando aconteceu a pandemia, meio que quebrou um pouco minha perna, que 34, 35 já é uma diferença, já era mais experiente. E vocês tinham vaga. E a gente tinha vaga, tava tudo certo, e aí, bum, entrou a pandemia, e aí eu fiquei meio sem saber o que fazer, né? Ainda bem que, na verdade, estava nesse lugar, porque me ajudou muito na pandemia. Ser atleta ainda foi o que me ajudou a me manter sã ali. Mas eu entrei um pouco nesse lugar do finalizando, e aí trocou o treinador, e aí eu falei, caraca, deu um monte de... As coisas foram acontecendo e o tempo estava passando. E eu tenho um joelho que é uma bombinha relógio de leve, assim. Eu tive momentos de, tipo, o outro jogo de 15 que teve contra a Colômbia no outro ano, eu não consegui jogar, porque ele deu uma travada, ácido hialurônico, sei lá o quê. E ele não se comportou como ele precisava na hora que ele precisava. Então, pro treinador também pesa, assim, a minha idade, a experiência é legal, mas o Sevens, ele tem essa questão física muito forte. E no GPS eu estava muito resistente, eu aguentava bem, yo-yo teste e tudo mais, mas o meu tempo de explosão já não estava a mesma coisa. Enfim, já sabia que não estava ali muito bom para mim o negócio. Quando ele veio conversar comigo e falou que minha porcentagem era muito baixa de eu jogar e que eu tinha uma oportunidade na CBRU, na área de marketing e tudo mais, que era uma coisa que eu já vinha conversando e tal. Aí eu botei na balança, mas faltava só 6 meses. Ele não me aposentou. Ele falou, se você quiser tentar, você pode tentar. Mas eu tô te falando que vai ser difícil pra você. Aí eu pensei, pra ficar de sparring com essas novinhas aí e acabar com o meu corpo, eu prefiro preservar o pouco que eu tenho da minha borrachinha do joelho e jogar mais com o meu clube, ficar mais de boa. Quanta sabedoria. Puta merda, 6 meses nos Jogos Olímpicos. Foi difícil, cara. Não foi fácil, não. Até hoje eu me perco. Maldita Quando eu vi a pandemia, lista, eu falei, ai, não. Mas tá tudo bem também, assim. Eu sei que eu só consigo jogar até hoje porque eu não vi aqueles 6 meses como eu viveria. Porque ia ser de lá pra uma cirurgia, assim, certamente. Entendi. Aí eu falei, cara, qualidade de vida e tudo mais. E foi uma Olimpíada meio trash, no sentido da pandemia, assim, tudo muito fechado, sem público. Foi meio tenso. E assim, quem teve a oportunidade de participar do Rio, porra, você sai do... você sai do 100 milhões pro zero, né? Tipo, ninguém... Pra quem viu uma Olimpíada dentro do país, pra participar de uma Olimpíada lá do outro lado do mundo, sem ninguém, naquele esquema. Mas hoje é fácil ter essa leitura e falar, verbalizar assim, né? Muito mais fácil. Mas foi meio punk, mas acho que foi assertivo nesse sentido do preservar um pouco mesmo. Eu acho que você falou um negócio e, pô, isso pra mim, isso mostra uma sabedoria absurda sua, né? Ser uma pessoa muito centrada, porque eu acho que isso é um pouco característica de quem se aposenta no momento ideal. Eu passei do momento de aposentar. Eu realmente... eu sei. Mas quem se aposenta no momento ideal, acho que tem essa sabedoria. Pô, qualquer retardado em sã consciência, tipo louco de esporte, que eu quero dizer, teria... 6 meses, eu vou pra cima, eu tenho meia chance, eu vou tentar e tudo. Talvez não conseguisse, se eu fosse exatamente sparring de novinha, que nem você falou, ia sair de lá pra uma cirurgia. Hoje já tá com o joelho 200 vezes pior. E talvez a oportunidade que você teve na CBRU talvez tenha passado, mas a gente precisa de alguém agora e tudo. Sim. Então, assim, olha como é que as coisas se encaixaram, né? E teve um lance também de um lance dessa despedida da seleção, que sempre é uma coisa muito sofrida e a gente nunca soube administrar isso muito bem. Sempre a gente teve treinadores gringos e as meninas sempre saíram, tipo, muito, valeu, obrigado, próxima, sabe? Tipo, alto rendimento. E no rugby tem um lance do sentimento que é diferente de outras coisas, eu acho, assim, que
Que é muito difícil você estar no time e só ser dispensado ou ter uma lesão e valeu, obrigada. 3 tapinhas nas costas, sabe? Então, era uma coisa que eu acho que eu precisava fazer pelas minhas amigas, assim, também, que nunca tiveram oportunidade de falar, eu vou terminar nesse campeonato aqui e é isso, sabe? Pô, legal. Então, muitas meninas, assim, estavam ali comigo, assim, que elas depois, tipo, eu no hino, chorando, assim, as meninas, foi muito especial, assim, também. Pelo que representou também para uma galera. Foi especial assim. mesmo, que o olhinho brilha, o olhinho brilha. Mas porque é punk, assim, a parada que a gente, pô, dediquei 16 anos da minha vida, cara, teve muita menina que esteve ali junto comigo e que saiu de uma maneira muito feia, assim, sabe? Ou, sabe, não teve uma homenagem devida, se eu posso dizer assim. Eu vou te falar que no handball, por exemplo, vamos citar aí o Bruno, que é nosso conterrâneo. Né? O Bruno não teve uma despedida na seleção, talvez um dos maiores, talvez não, com certeza um dos maiores nomes da história do handebol nacional, não teve uma despedida de seleção, teve um monte de briga política, não sei o que, não teve. Um jogo, né, pro cara se despedir. Não teve nada. Eu lembro que teve um jogo de 2 caras que se despediram, o L e o SB, que 2 caras mais velhos, se despediram lá em Brasília, fizeram um torneio lá que era preparatório para o Mundial, aí aproveitaram mas, cara, e assim, essas homenagens, assim, em vida, né, de, o cara, você serviu 16 anos de seleção, você participou do primeiro campeonato com a seleção feminina, com as Iaras, que nem Iara era. Devia ser, sei lá, verdade, Zezé. E isso é muito louco, porque isso foi um dos motivos também de eu entrar na CBRU, porque todo mundo fala mal, tipo, aquela entidade, parece um espírito do mal, assim, né? Eu, como comunidade, ouvindo, né? E eu falei, tá, mas CBRU quem? Vamos lá ver aqui quem CBRU, né? Então, vocês eram meio tretados, assim? Não, sempre teve uma coisa com a comunidade, não, eu sempre tive dentro, né? Eu era atleta, mas assim, com clubes e tal, sempre tinha uma coisa muito assim. Então, isso foi o meu primeiro trampo na CBRU, foi botar esse brasão aqui no peito das meninas, então foi muito maneiro. Foi sua? Foi sua ideia? Não foi minha ideia. A gente já chama a gente de Iara há muito tempo, mas desde 2013, na verdade, que a gente já se chama, mas a gente jogava com um tupi no peito. E aí, depois de tudo que está acontecendo e tudo mais, e a gente, indo pro circuito, a CBRU resolveu contemplar as meninas e falar, não, vamos botar um brasão. Então, antes da Olimpíada, a gente fez um manifesto, né, das Iaras, que aí eu que participei, tinha acabado de me aposentar, participei do manifesto. Tudo. Por que Iara? Para começo de conversa, que eu não sei. Desculpa a ignorância. A Iara, ela tem uma lenda, vou contar rapidinho, que a lenda da Iara na verdade, sim, tudo começou com o tupi, porque a comunidade escolheu, em 2012, que o tupi ia ser o novo símbolo do rugby brasileiro. E a gente, legal, o tupi. Aí a gente botou a parada no peito e falou, mas é um cara, né? Não me sinto um tupi, eu me sinto uma coisa, né, mais feminina. No caso, ali, uma Iara. A gente pensou, na verdade, a nossa manager, a Marjorie, trouxe essa ideia. Falou, por que a gente não pega uma lenda, alguma coisa, né, que tem a ver, né, com nossos povos originários e também coisa. E aí a lenda, ela era irmã, tinha 2 irmãos, ela e 2 irmãos na tribo. Eles eram filhos do pajé, só que ela era uma guerreira melhor que os irmãos, né? E aí os irmãos planejaram matar ela, só que ela se ligou antes, matou os irmãos, aí foi uma bafafá na tribo, na aldeia e tal. E eles obrigaram o pajé a matá-la. E aí ele não teve coragem, então ele só jogou ela no rio. E aí ela virou a rainha das águas, a deusa das águas. Ih, menina, como é que chama? A rainha das águas, acho que é isso mesmo. E aí foi mais ou menos isso. E aí, tipo, legal, pra mostrar um pouco essa coisa da guerreira que mora dentro de nós e também tá bacana. E aí você que escreveu esse manifesto. Na verdade, não foi eu que escrevi, eu só gerenciei junto com a galera, com as meninas, que é a minha história, mas obviamente, né, de todas nós ali. Foi muito legal porque foi fácil, foi contar a minha história, né, desde sempre, enfim. E conseguir traduzir isso no manifesto e falar de igualdade, falar de, né? Que legal, cara. Disso tudo. Muito Nossa, bom. Massa demais. Eu não sabia dessa história toda, não. Eu sabia que era Iara. O masculino nem sabia que era tupi, pra falar a verdade, mas eu acho que ficou mais famosa as Iaras do que os tupis. Mas esse foi um dos motivos de eu entrar na CBRU também, assim, de tentar ajudar de dentro pra fora, assim, sabe? Como é que surgiu esse convite aí? Foi exatamente com esse cara aí que me chamou pra... Mas você sempre foi, assim, uma pessoa, né, super comunicativa, que a gente conhece, né? Assim, eu não conheço essa história, mas talvez você fosse a porta-voz com o treinador dentro da equipe, a porta-voz com a CBRU. De certa forma, sim. Também porque tinha esse lance dos gringos, eu falava o inglês, então sempre traduzia e sempre, entrevista, manda bem, não sei o que, sempre tive essa característica, digamos assim. E aí também tinha essa conexão ali já com uma galera que trabalhava, né? O Ítalo, na época, era um dos heads ali. E aí eu entrei, né? E era uma equipe que, na verdade, eu entrei logo depois da Miné. E ela transformou a área numa equipe só, que eram 4 coisas juntas. Então, era bastante coisa para fazer. Então, era marketing, comunicação comercial e eventos. E eu era assistente de todos. Então, foi legal que eu passei um pouquinho por tudo. Ali era
bastante coisa pra fazer, mas era muito Sim, bom. um dia você tá no campo, no outro dia você tá fazendo isso tudo aí. Porra, que legal, cara. Não, mas foi legal também para trazer um pouco esse lance da essência do campo pro escritório também, sabe? Um pouco essa conexão. Nas próprias reuniões com prospects e tal, tipo, de poder falar, não, pô, ex-atleta, atleta olímpico e tal, chegar, né? Pô, mas atleta olímpico. Falei, estamos aqui tentando fazer essa conexão. Porque, assim, se fala muito, né? O rugby tem CEO. Você sempre escuta, você deve escutar. Nossa, mas o rugby é muito organizado e tudo. E realmente, de fato, vem se organizando. A gente aqui teve episódio com a Mari Miné, teve aqui com o Gabó, com o Dupas do SESI e tal. Tem todo um projeto assim, desenhado, muito claro, assim, onde o rugby quer chegar. E isso, eu acho que realmente mostra a força da entidade, né, da CBRU. E você, assim, fazer parte, as pessoas entenderem que, pô, realmente tem um certo profissionalismo ali, né, de uma CEO, de uma pessoa de fora, né, de uma gerente, de olhar e tudo, mas também ter o olhar de quem é de dentro, né? Sim. Porque eu não consigo imaginar, tipo, vamos fazer aqui, pega uma galera aqui, pô, é o CEO, o cara Faria Limer aqui vai entender tudo, sabe tudo, e agora vamos colocar um negócio pra andar. Você precisa entender o que tá rolando dentro do campo, o que tem dentro do campo, pô, ouvir pessoas, não qualquer pessoa, mas pessoas que têm essas características, como você, né? De ser comunicativa, de entender, de poder ser crítica, de estar dentro de uma comissão de atletas do COB, sabe? Não é qualquer pessoa, qualquer atleta que começou ontem, entendeu? Você viveu o negócio do início e, porra, chegou, acho não, com certeza você não vai dentro do campo viver o grande ápice do rugby, porque eu tenho certeza que dentro em breve vai acontecer, mas você teve uma colaboração absurda dentro disso. Com certeza. E agora eu acabei de migrar para a área de desenvolvimento e torneios dentro da própria CBRU. Agora eu estou nessa outra área, que eu acho que tem até um pouco mais minha cara nesse sentido de ajudar o esporte a crescer e tudo mais. E acabei de migrar, tô me identificando bastante. É exatamente trabalhar com esses festivais do SESI, trabalhar com a criançada também, com os torneios, fazer os torneios acontecerem. Então, estou bem contente também de ter ido para esse lado. Todo torneio por exemplo, Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, Campeonato Catarinense. São as federações. São as federações que gerenciam, essas federações respondem à CBRU. Sim. A CBRU, ela gerencia o Campeonato Nacional. Nacionais, perfeito. Mas é, tipo, Liga Nacional que existe ou não? Ou é torneio, tipo... São torneios, são campeonatos, tipo, o BR15 vai começar agora no próximo fim de semana, no dia 13. Começa o BR15, que é um campeonato das federações de campeonato de 15. Aí daqui a pouco começa o Super Sevens, que é de clubes, e o campeonato de Sevens de clubes. Então, mas os campeonatos nacionais, independente se é federação ou clube, é a gente que organiza. Aí tem os campeonatos da Sudamérica, por exemplo, que tá tendo os Cobras também jogando, vai ter no mesmo fim de semana, inclusive. Que aí já é a Sudamérica, o World Rugby, é outro nível. Aí a CBRU que organiza como eventos, né, da área mesmo que eu tinha falado de marketing e comunicação. Aí eles que organizam e a gente só auxilia como eventos ali, se precisar de alguma coisa, enfim. Entendi. Mas são coisas separadas, entendeu? Entendi. A seleção treina ainda lá no NAR? Sim, treina lá. A masculina e a feminina? Sim. Pô, aquilo ali é de outro mundo, né, cara? Não posso reclamar. Eu vivi bons anos ali. Não, ali a estrutura e tudo. Cara, eu gostava muito de treinar lá. Era muito legal. E você, baby, você tem esse cargo hoje na CBRU, hoje direcionado muito mais para eventos, enfim. Na verdade, mais para o desenvolvimento e torneios. Para o desenvolvimento e torneios, desenvolvimento e torneios. E você trabalha como treinadora? Também, sou treinadora do Pasteur, do Pasteur Athletic Club. Nossa, que bonito, Fernando François. Francês, na verdade, sou assistente das duas categorias, da juvenil e da adulta. Eu não sou head, mas sou assistente das duas categorias que estão lá. E bate uma bolinha de vez em quando? De vez em quando a gente tá esteirinha, mas né? no treino você... Cara, eu gosto muito de entrar no treino, mas é que ultimamente a gente tá tendo muita menina, aí fica difícil também, às vezes, eu conseguir. Eu treino com a galera da USP, quando eu quero treinar mesmo, como eu sou atleta, ninguém me civil, eu treino com as meninas da USP, que agora eu tô morando perto também ali, então bato uma bolinha só porque é isso, vou jogar Campeonato Brasileiro, eu não consigo treinar com as meninas em Niterói, mas eu bato uma bolinha aqui pra não chegar em campo, né? Chegar e... Pô, completamente freaks, né? E como é que tá o time lá de Niterói? Estamos bem. Acabamos de ser, a gente, junto com o Jacareí no Campeonato Paulista de 15, ficamos em segundo lugar. Perdemos pro Bandusp. Assim, joga o Campeonato Paulista? Então, a gente veio completar o Jacareí porque a gente não tem um Campeonato Carioca de 15. Aí, para se preparar, a gente veio para cá, completamos outro time. A gente já tá construindo o 15, como eu comentei, né? Então, foi o Bandusp, que é o Band com a USP, e o Jacareói, que é o Jacareí com o Niterói. Entendeu? Porque os clubes ainda não têm... O Pasteur, por exemplo, conseguiu participar só como Pasteur, porque tem mais meninas e tal. Mas a gente ainda tá preferindo jogar nesse formato do que não jogar. Sendo que os clubes não têm ainda a quantidade de meninas, entendeu? Cara, isso pra mim é muito maluco, porque
desenvolver de alguma forma, tem que botar pra jogar. Então, Pode ficar limitando. Eu vejo isso, e aí vale até um comparativo talvez com o handball, que às vezes as pessoas acham que o handball, não, tem muito time, é desenvolvido, super desenvolvido, já tem, né, o seu espaço e tal. E, pô, você vê um esporte como o rugby, super organizado, questão de entidade e tudo, permitindo, tipo, mesclas de equipes para poder ter mais jogo, para poder... Cara, você, no handball, para você fazer a transferência, aí vai ter que pagar uma taxa para a federação, para não sei o quê, Então a gente não quer complicar, né? A gente quer que a parada aconteça, né? Então ficar arrumando um impeditivo, né? Pô, isso aí é muito legal, cara. Mas é trabalhar com a realidade, é ver pô, como é que é, vamos conversar, estar com a comunidade, ver o que está acontecendo, o que é melhor, o que os clubes querem. Então, isso que é... Pô, antigamente, só fazendo comparação no handball, antigamente, por exemplo, o Campeonato Paulista, que é o campeonato mais forte do país, pelo menos era, né? Hoje eu já não sei mais se é tão assim. Mas ele acabava sempre... Os campeonatos estaduais, eles acabavam no primeiro semestre. E no segundo semestre tinha a Liga Nacional. E nem todas as equipes que jogavam o Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, blá, 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 tinham possibilidade de jogar a Liga Nacional. Então o que acontecia? Essas equipes que jogavam a Liga Nacional se reforçavam com a galera que com a não galera. tinha. Isso antes de ter essa loucura de todo mundo para a Europa no meio do ano. Hoje vai todo mundo para a Europa no meio do ano. Isso acontecia. Hoje que a galera vai muito mais para a Europa e chega no segundo semestre, muitas equipes vão jogar a Liga Nacional completamente desfalcadas, o Campeonato Paulista e outros campeonatos invadem a Liga Nacional. Então você não consegue fazer isso. Então, cacete, tipo, tem umas coisas que são muito difíceis de entender, sabe? Que eu sempre sou o cara que vou falar mal, né? Deixa pra lá. Paciência, paciência. Baby, e eu citei aqui a história da comissão de atletas do COB. Sim. Como é que surgiu a oportunidade? Você sempre quis ou meio que foi empurrada pela comunidade do rugby? Não, a gente precisa de alguém, baby. A gente precisa de, né? Ou você que falou, não, eu tô afim de ajudar, de estar lá, de estar presente? Eu não tinha muita noção que existia a comissão de atleta do COB, pra ser sincera, né? Antes da Olimpíada. E aí o Edis, que é o cara que era o nosso representante lá na CBRU e tal, falou, baby, tem essa oportunidade, eu vou te inscrever, beleza? Eu falei, beleza. Vai. E aí ele meio que forçou uma barra assim, tipo, botou uma pilha pra galera votar, fez o meu... Ele fez a campanha. Fez minha campanha, exatamente. E aí eu, cara, ganhei o negócio, segunda mal volta. Que isso, gente? É bom de participar de coletivo, né? De esporte coletivo, é que tem uma galera que vota em você. Eu tenho os amigos também do rock, handball, fiz uns amigos por aí também, né? Mas... Fiz minha parte política. Exatamente. Mas, enfim, entrei. E aí tava meio, primeiro você entra meio tipo, gente, o que eu tô fazendo aqui? Cair de paraquedas, não sei nada, né? Aí você fica meio desesperado, né? E aí você vai entendendo com o tempo qual a sua responsa, o que você tá fazendo ali. E acho que a geração passada, de 2016, eu entrei logo em 2017, né? Com o Thiago Camilo, né, de presidente e tal, foi um pontapé assim, inicial para muita coisa que era importante estar acontecendo. Assim, né? Várias coisas que a gente começou a tomar como rotina foram muito importantes para a gente conseguir estruturar a nossa estruturinha que a gente tem hoje. Né? Então, porque as próprias comissões, as confederações não tinham comissão de atleta, várias. Então, quando a partir do momento que tem na lei que precisa ter, por causa dos votos e tudo mais, você precisa organizar essa estrutura. Essas confederações precisam organizar suas próprias comissões de atleta. E aí a gente começou esse movimento de cima para baixo, de falar, galera, vocês precisam ter, de cada um ser responsável por... Pô, eu era responsável pelo pentatlo e pelo rugby. Da outra vez eu era por outra coisa, mas a gente vai trocando também. Mas aí tem os subgrupos e a gente vai se falando e teve um desenvolvimento de material da cartilha, por exemplo, que é uma parada que eu nunca tive quando eu era atleta, que, cara, é um negócio já mastigadíssimo, porque a gente sabe, quando a gente é atleta, a gente não quer se envolver muito com política. Eu, pelo menos, cara, queria jogar e, tipo, valeu, cara, quer que assina o que é onde, tipo, sabe, meio assim. E hoje falar da importância de ver o que você está assinando, de pegar as oportunidades que tem de bolsa estadual. Hoje tem gente que não sabe, que, sei lá, no Paraná tem bolsa estadual, no Rio tem bolsa. Aí você, tá jogando um negócio, não sabe que pode pleitear. Entre outras milhões de coisas, de canal de denúncia, enfim, de como funciona a própria comissão. Então, a cartilha, por exemplo, foi uma coisa que a gente desenvolveu que foi muito bacana, que hoje é muito legal a gente chegar num Jogos da Juventude e poder dar para a criançada, falar disso, enfim, de prevenção de muita coisa, de doping. Enfim, é um trabalho grande também de educação que a gente tem, além da responsa de estar falando por todos os atletas olímpicos do Brasil. Então, quando a galera te bota uma pressão para se posicionar, às vezes a gente tem que discutir muito e muita coisa, assim, e trazer muita gente para trocar ideia, para entender o que está acontecendo. Por exemplo, falar de trans. Qual a posição de vocês sobre atletas trans? É uma briga, né?
Não é uma briga, é uma discussão muito complexa. Não tem um sarrafo para falar até dali para cima pode. Então tem que estudar muita coisa porque você não tem embasamento científico para falar da parada. Então, de 5 anos para cá, a quantidade de material que está tendo muito mais coisa para a gente ler, enfim, para a gente se atualizar, entender o que cada confederação está falando internacional. Pô, do rugby está falando que vai ser isso aqui, ó. O teto é 12 anos, isso aqui essa aqui é a regra desse aqui. Então, o próprio COI não quis se posicionar, falou, não, deixa com as federações, porque é uma coisa muito delicada. Né? Agora o atletismo, né, recentemente proibiu, não pode, e aí ficou a cargo das... Exatamente, a galera falou, não, é para sempre, a gente precisa entender como é que vai funcionar, enfim. Eu entendo ainda mais o rugby, que é uma coisa super inclusiva, super diversa. Pra gente, quando fala de alto rendimento, também entra numa seara um pouco mais complicada, porque é um esporte de contato que pode ser perigoso, enfim. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente vê trans jogando, por exemplo, nos Estados Unidos, cara, eu vi um vídeo muito legal, assim, muito inclusivo, muito bacana, da galera jogando sem problema. Essa discussão do... Enfim, muito mais profundo. Estou falando aqui Beatriz Futuro. Entendi. Não, isso aí com certeza, mas é uma das funções da... Sim, mas olha a complexidade das coisas que a gente tem que decidir, assim, fora outras coisas de denúncia que chegam, que a gente também tem que, enfim, ou vai direto para ouvidoria e coisas que a gente tem que se posicionar, né? Bem... Hoje, quantos atletas estão? São 25. São 25? São 19 votantes e mais a Hortência, o Clodoaldo, o Jefão, a Isiane. Eu acho que é uma galera que é votada por um grupo que é mais experiente, assim, né? Que a galera vota de uma outra forma que não é votante. Não, e eu acompanho lá, porque eu sempre vejo lá que publicam, hoje teve reunião e tal, reunião, sei lá, semanal, quinzenal, A gente faz talvez. semanal. A gente é uma comissão de atleta bem participativa, assim, todas as nossas reuniões tem bastante gente, todo mundo dá seu jeitinho de coisar, de participar e todo mundo dá opinião mesmo. Muito legal, muito legal. Muito bacana. Hoje, eu acho que todas as federações já se adequaram a essa questão de, por exemplo, de ter comissão de atletas. Ainda temos problemas, não é 100% que está super... Beleza. Ainda temos problemas. Estamos falando de esporte no Brasil, né? E umas coisas engessadas, tipo, muitos atletas em atividade também são da comissão de atleta. Aí você tem uma parada, o cara não pode ir, não pode mandar representante. Aí você fala, não, gente, peraí, vamos lá, vamos conversar, o pessoal tá em atividade. Então tem umas coisas, a gente também como representante de atividade numa assembleia, às vezes tem a Duda morando fora, tem uma galera que não... Pô, ainda estamos tentando ver algumas coisas que ainda são meio chatas, assim, de... Entendi. Pô, vamos facilitar online, né? A pandemia não ensinou nada pra gente. Então, enfim, umas coisas... Não, tô brincando, mas assim, ainda são né, coisas que impedem de rolar. Baby, aqui eu vou e volto pra tudo que é assunto e tal, tá? Fica tranquilo aí que de vez em quando são as coisas meio esquisitas, mas me ocorreu aqui. Seleção feminina de rugby, qual a posição de Sevens, tá? Que lugar do mundo hoje tá a seleção feminina? Está em 11º. 11º. Sim. Vamos falar aí o primeiro escalão de quantas seleções? 12. Está no bórum ali, Na verdade, a gente teve uma sortezinha que a partir de agora a gente vai ter uma segunda divisão. Então, os 12 times principais vão ser fixos. Então, próximo ano vai ter um qualifier dos 2 últimos, né? Mas o próximo ano é fixo. Os 12 que estão lá hoje, só sobe um e aí ficam. Então, a gente, como está em 11º, deu ainda conseguimos ficar no ano que vem, mas a gente precisa conseguir subir mais nessa tabela. Ficar à frente da Espanha, por exemplo, que é o que está ali com nós, ali. Principal seleção do mundo? Hoje, Nova Zelândia. Austrália. Igualzinho. São... como as usual, elas ainda são muito dominadoras. Austrália e Nova Zelândia estão ainda no topo. Elas estão brigando entre elas lá, né? Mas Nova Zelândia está na frente agora. Mas tá bom ali o negócio. E aí, uma outra pergunta sobre ainda isso. Qual a média de idade de seleção hoje? Das Iaras? Das Iaras? Cara, eu acredito que tá por volta dos 23, porque tem muitas novinhas. É que tem assim, a Luísa com seus 31, 2, a Tchaba com 28, tem umas 4 meninas acima dos 26 e o resto abaixo. Então, acho que tá na metade do caminho ali, né? Mas isso é bom, né? Então, assim, pensando a médio e longo prazo... De experiência, sim. A gente vai... Luísa não joga muito mais tempo, que é a nossa capitã agora. A Tchaba é uma menina que já tem os seus 20 anos, vai jogar mais um pouquinho, mas E como é que tá... Essa renovação? Essa galera de baixo vindo, Cara, estamos indo, assim. Na verdade, a gente, depois da pandemia, deu um ziriguidum, assim. Acho que o rugby internacional, ele tem umas características que às vezes complicam um pouco a nossa vida. Porque o ideal seria a gente ter, né, a fomentação nos clubes e tudo mais. E a partir daí, tirando as meninas. Só que a gente tem as necessidades
que às vezes é mais complicado. Então, muitos meninos do atletismo, por exemplo, a gente está, por exemplo, puxando para jogar com a gente desde baixo, assim, desde cedo também. Acho que tem algumas meninas que estão hoje na seleção que vieram do projeto, por exemplo, que é do El Shaddai, lá do Rio. Então, já são meninas que vieram de um projeto de atletismo, então já tem a coisa da corrida. Aprendeu a jogar rugby, a gente, vai pra cá, querida, vamos lá. Porque eu acho que uma grande dificuldade, talvez, do rugby seja não estar em escolas. Sim, com certeza. A gente problema. não tem uma base. Se eu não me engano, grande. Acho que o Gabó falou isso no episódio dele. Você não tem o rugby na escola, na grade curricular, como, por exemplo, lá no centro educacional tinha handball, futsal, basquete, vôlei. Você não tem. Então, você precisa captar essa criançada através de clubes. Mas nem todo clube ele tem Ele tem condição, né? Tem de fazer condição esse de trabalho. montar, pensar no rugby. E aí é onde surge lá o projeto do SESI, né? Que eu acho que é talvez seja o golaço do rugby, seja esse projeto com o SESI. Eu diria que sim, cara, pra gente tá sendo vital poder trabalhar com essas crianças, assim, a gente não tava tendo muita abertura, tipo, exatamente, aonde que a gente atinge essa faixa etária, tipo, né, nas escolas, é óbvio, mas tava sendo muito difícil entrar de formiguinha, né, esse trabalhinho de formiguinha, de, vou aquele colégio, aquele ali, e aí entrar no SESI e conseguir atrelar o SESI aos clubes é muito bacana também, porque aí você dá uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo você dá uma casa para aquele clube. Então, você tem um campo ali para treinar, sabe? Você só precisa ir lá desenvolver as crianças no horário tal, sabe? Então, tem, tipo... tá sendo uma super oportunidade pra gente se organizar melhor até como clube, assim, né? Como os clubes. Porque a gente, como Niterói, por exemplo, é muito difícil não ter uma casa, sabe? Um lugar que você fale, lá a gente eterna vai. Sede. A nossa eterna sede. De Taquatiara. Ela vai sair em algum momento. Não, vai sair desde que eu me entendo por gente e falo que vai sair essa sede. Sim, mas você vê a importância e a necessidade de ter um espaço físico. Aí quando você consegue atrelar isso a... Durante muito tempo treinava concha acústica, não treinava? Sim, lá em Niterói? concha acústica e UF. E UF, né? Agora a gente está no 12º Batalhão. A gente até teve um tempo lá, muitos anos atrás, mas conseguimos voltar para lá, que tem iluminação, pelo menos, né? Então. Enfim, mas não é um campo com as dimensões e tudo mais. Mas, enfim, é um só para quem de... quiser entender melhor esse projeto do SESI, no episódio com o Gabó e com o Dupas, eles explicam certinho. É uma parceria que o SESI faz com os clubes, né? Então, o clube ele vai ter lá o espaço físico, só que ele tem, por obrigatoriedade lá, ele tem que fomentar a modalidade, ter categorias de base. Então, vai funcionar como uma casa desses clubes, cada SESI, aí tem vários lugares, né, várias localidades. São 8 SESIs, e aí esses clubes meio que... os SESIs adotam os clubes, só que aí eles precisam dar treino pra molecada, enfim, fomentar a modalidade. Essa ideia aí é do cacete, cara. Sim, além de fazer coisas como a gente fez nesse fim de semana, que foi o curso de valores, por exemplo, para as outras modalidades do SESI. Explica isso aí. Isso aí é bacana. Legal. Isso aí é legal. Foi muito bacana. O SESI convidou a gente, né, para esse fim de semana agora em Dayatuba. Fizemos 2 anos de parceria e para contemplar isso, né, a gente convidou os treinadores e os capitães das modalidades, das outras modalidades, né, do SESI. Vôlei, polo aquático. Exatamente, basquete, né, atletismo, para-atletismo, foi muito bacana. E chamamos esses profissionais para falar sobre os valores que o rugby, né, prega e tal. E aí foi muito, muito legal a troca, assim, foi uma troca de experiência muito bacana, assim, pessoas muito qualificadas, né? E a gente falando, enfim, de coisas essenciais para o esporte, né? Que obviamente os valores aí estão dentro. E assim, você falou de valores, quando a gente fala de rugby e valores, é um negócio que chega a ser, a gente que tem a cultura do futebol encroada na gente, chega a ser, muito maluco, assim, porque você tava falando da história do try lá, foi try ou não foi? Perguntar pro atleta. E se não foi, o cara vai falar que não foi, cara, porque não foi, entendeu? Tipo, é um negócio meio simples, né, de se pensar. E, quando você traz isso para outras modalidades, eu acho que o cara fala, como assim, cara? Eu não vou poder dar um miguezinho e tal, e falar que foi, mesmo com VAR, com tudo que tem hoje. Então, essa história do rugby sempre me fascinou muito. Eu não sei se é verdade, mas falavam que antigamente os atletas de rugby que jogavam em grandes seleções não podiam ter salário. Tinha uns papos desses, não tinha? Sim, até o rugby profissionalizar. Mas isso faz bastante tempo já, né? Mas eu sou de bastante tempo atrás. Tivemos esse momento. O rugby não permitiam até profissionalizar mesmo, né? Tinha esse lance, até as seleções, nada. O cara não podia ter salário. É meio que isso. Então, pessoas tinham que trabalhar e jogar. Depois que foi profissionalizando, aí tentaram regularizar, enfim, para não virar uma coisa sucateada, nesse sentido de falar, não, agora vamos virar... Por causa desse lance da essência. Ninguém tá ali por causa do dinheiro. Essa que era a ideia da galera, entendeu? E hoje? E hoje tem um pouco dos dois, né? E a gente vê essa diferença bem fácil, na verdade. É mesmo? Cara, é difícil. É difícil, assim, quando a gente fala também
Quando bota grana, fica mais complicado, assim, pra quem veio do século passado. Exatamente, você vê uma galera indo por causa da grana, aí quando não tem a grana, então não vou, e você fala, poxa vida, né? Mas não era sobre isso. É, mas quando a gente entra em vários projetos que contemplam coisas assim, como alimentação, coisa assim, às vezes é uma bengala pra você trazer essa galera e tal. E quem fica, quem quer mesmo, né? Então, entendi. Mas faz parte A gente também. fala de mundo aí, vai. E aí, infelizmente, existe isso, é óbvio, diferenciação entre masculino e feminino. Talvez, muito provavelmente, o cara do masculino ganha muito mais dinheiro que o do feminino. A melhor jogadora do mundo ganha menos que o melhor do mundo. Né? Isso ainda existe. E, assim, em alguns esportes vai existir para sempre. O cara ganha dinheiro hoje, baby. Mas ganha dinheiro, tipo, não. Internacionalmente, sim. Aqui no Brasil, não. Não, internacionalmente. Sim. Ganha dinheiro o quê? Sei lá. 100 mil mil euros por mês, você chuta isso? Depende do nível que você tá jogando. Você tá jogando Super Rugby, você tá jogando... Porque, cara, a Copa do Mundo é o terceiro evento mais assistido do mundo, assim. A gente não tem grana, né? a gente não tem muito hábito de assistir rugby aqui no Brasil, mas, assim, os eventos são bem grandes, assim. Então rolando Super grana Rugby, você vai ver Nova Zelândia, os caras têm bastante grana, assim. Mas tem esse lance aí dos tetos também, o negócio de... Mas pra viver de rugby aqui no Brasil tá mais complicado. Aqui no Brasil, tá com quantos empregos hoje? 4 empregos. Tá fácil pra ninguém. Não tá fácil pra ninguém. Mas assim, pô, eu acho que, independente disso, de você ter 4 empregos aí tudo, essa história da comunidade eu acho que é muito encroada em todo mundo, né? Então, Sim. pô, você parou de jogar e eu acho que isso também vale aqui uma ressalva para falar de como a estrutura do rugby vem se montando já há algum tempo. Para você hoje decidir se aposentar e falar, vou permanecer dentro da estrutura, porque a estrutura, eu acredito nela, eu posso ajudar ela a melhorar, e você vê um caminho que realmente está melhorando. Não é um negócio, não, chega aí, pô, vamos trabalhar e tudo. Aí um mês depois, putz, valeu, o cara, não rola e tudo. Não, eu acho que como alguns outros esportes, a gente estava até falando aqui antes, vôlei, basquete, quando o atleta ele se aposenta, ele para, ele tem dentro do ecossistema do esporte dele possibilidades de seguir. E eu acho que você tem aproveitado isso muito bem, né? E a tendência é que isso melhore, não só no rugby, mas em esportes que tem essa cultura de gestão, de melhorar cada vez mais a sua maneira de seguir, a sua gestão, enfim. Sim, criar os processos, né? Mas exatamente, eu estou aprendendo muito ainda sobre tudo isso. Mas ainda tenho uma oportunidade de aprender mais ainda. Ganhei uma bolsa da World Rugby. Fala dessa bolsa aí, como é que é? Isso, ganhei uma bolsa da World Rugby sobre lideranças, essa bolsa, para desenvolver lideranças femininas. Na verdade, a World Rugby entendeu que uma das maneiras de crescer o esporte no mundo é através do feminino, né? Através das mulheres. Então, eles têm incentivado muitas ações para que isso aconteça. Então, ano passado a gente fez um fórum também, primeiro fórum com todas as regiões do Brasil também, todas as representantes das regiões, para fazer mapear depois da Olimpíada, como é que estamos, quais são as dores, tarará, para a gente sair de lá com próximos passos e tudo mais, que eles deram grana para a gente fazer esse fórum. Então, e agora eu recebo também, sou a terceira brasileira a receber essa bolsa de liderança. Que legal. Que consiste basicamente em eu estudar, eles me dão uma orientação, né? Eu tenho um norte, eu vou mais para um lado, por exemplo, do ESG. É uma coisa que eu quero mais, meu desafio é tentar tornar o esporte um pouco mais sustentável, um pouco mais social, sem ser no sentido do social que a gente vê hoje, galera humilde, não sei o quê, tipo, trazer um outro olhar do ESG dentro do esporte, e é esse que é o caminho que eu quero seguir, por exemplo. E aí eles vão me dar um mentor, me dar um coaching, me ajudar a estudar o que você vai estudar, onde você pode estudar no mundo. Então eu posso pegar essa bolsa e estudar o que eu quiser no mundo. Pô, que legal. Mais ou menos isso. E ir para congressos também. Vou para a França no fim do ano, provavelmente ainda não está tudo certo, mas por um desses congressos desse grupo de mulheres que acabou de ser escolhido. Então, cara, é um negócio muito bacana, assim, para eu me desenvolver como líder, né? Porra, que legal. Do negócio. Pô, muito bacana, eu tô amarradona. Porra, massa demais. Assim, acho que isso também faz parte do reconhecimento, né? Assim como você teve um jogo de despedida e tudo, faz parte do reconhecimento de apostar em uma pessoa que sempre lutou pela modalidade, teve lá no comecinho, larga os campos no momento, sabe? Porra, que as coisas estão mudando, estão melhorando. Então, porra, muito legal, cara. Isso é muito bacana. Muito legal mesmo. Complain. Baby, bom demais falar com você. Bom demais ouvir o sotaque carioca aqui. Isso é massa demais. Você já tá em São Paulo há tempo também. Você não perde. Eu perco demais. Eu perco Não, você não perde nada. Você tá muito cariocaça demais. Nossa senhora. Eu quando volto lá pra Niterói, eu fico uma semana e volto uns chiados. Mas não falo mais. Mas eu falo umas coisas muito paulistano já. Eu tô aqui
São Paulo, 20 anos. Ui, tô 20 metade do anos. caminho. 20 anos. Mas, sim, aí casei, tempo. filho, tudo aí, São Bernardo, moro no interior. Bernardo. Então, é pior. Vai. Mas obrigado demais pela sua presença. Prazer foi meu. Vou deixar aqui na descrição o seu Instagram, tudo aí. Quem quiser, Só queria falar quem comigo. quiser falar com você, trocar uma ideia, tá? Só puxando direct. Música e simpatia, boa. Obrigado, tá? Espero que você tenha curtido demais. Obrigadão, valeu. Foi Valeu. um prazer. E pra você que curtiu mais esse episódio, não esquece de se inscrever nos nossos canais, tá bom? Olá Podcast, Spotify, Deezer, é tanta coisa, e YouTube. Espero que vocês tenham curtido demais. Muito bom falar de rugby, muito bom falar de esporte, tá bom? Valeu, um abraço, fui!